Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Nós vamos retornar à nossa série de exposições no livro do profeta Malaquias. Malaquias, no capítulo 2, onde a gente parou. Malaquias, capítulo 2, nosso texto de hoje é o versículo 17 até o capítulo 3, verso 6. Malaquias, criancinhas, vocês já sabem onde fica Malaquias, então ensinem a mamãe e o papai para não se perder. Malaquias, capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, a sua palavra foi lida e agora carecemos, ó Deus, da ação do teu Espírito Santo a fim de poder compreendê-la. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender o real significado da tua palavra e poder então assim aplicar em nossa vida. Essa é a nossa oração e a fazemos nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Há um poema brasileiro muito conhecido, escrito por um poeta nordestino, e provavelmente você já tenha em algum momento ouvido falar, ou já tenha lido, ou já tenha ouvido sobre este mesmo poema. Esse poeta nordestino, chamado Leandro Gomes de Barro, ele escreveu um poema que é muito conhecido, aqui no Brasil. A letra do poema diz o seguinte: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também, como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito? Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tantos. Nascidos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? É um poema muito conhecido aqui no Brasil e tem vários vídeos, pessoas declamando este mesmo poema. E este poema ele vai questionar a existência do mal e o sofrimento.
É um poema que vai manifestar a sua insatisfação para com o mal neste mesmo mundo, a sua insatisfação para com os sofrimentos e os males que acontecem neste mundo caído. O poema dirige o questionamento à existência do mal e do sofrimento. Mas é interessante observar que este mesmo poema ele é uma indagação, aquilo que são julgamentos sutilmente apresentados nesse poema, aquilo que é a forma como Deus age, a forma como Deus observa o modus operandi de Deus neste mesmo mundo. Esse poema, meus queridos irmãos, ele faz um questionamento de como é que é o agir de Deus em relação ao sofrimento, em relação ao mal. Em outras palavras, em sua essência, esse poema, ele questiona o modus operandi de Deus. Nele vemos, meus irmãos, nesse mesmo texto que nós lemos, o texto de Malaquias, capítulo 2, versículo 17, e até o capítulo 3, versículo 6, nós podemos ver aqui o povo de Israel também questionando o modus operandi de Deus. São palavras diferentes, questionamentos diferentes, mas que têm a mesma essência, que é questionar aquilo que é a justiça de Deus. Nela vemos o homem, tanto esse poema que eu declamei, como a leitura que nós vemos ali, o questionamento do povo de Israel, nós vemos o homem questionando o modus operandi de Deus. Em outras palavras, vemos o homem questionando aquilo que é a justiça de Deus. É como se o homem tivesse tirar Deus do seu lugar de juiz, por achar que ele parece que não está exercendo bem o seu papel de juiz, e falar no seguinte: Deus, já que o Senhor não está exercendo bem o seu papel de juiz, há tanto mal neste mundo e o Senhor não age, então vamos fazer o seguinte: o Senhor sai do banco de juiz, eu vou sentar lá, e agora o Senhor senta no banco dos réus, porque eu vou julgar o Senhor, porque o Senhor não está operando bem. Então, basicamente, é isso que nós vemos aqui no nosso texto, e basicamente é isso que nós nos deparamos neste mundo. Quando vemos o mundo em pecado, quando vemos o sofrimento, as maldades neste mundo, a gente questiona a Deus: cadê Deus em todas estas coisas? Onde está Deus da justiça? Onde está Deus que não pesa a mão sobre os sofrimentos, sobre as injustiças, sobre as maldades que acontecem nesse mundo? Muito bem, meus irmãos. Com base então nesse texto, gostaria de hoje falar com vocês baseado no tema Deus no banco dos réus. Deus no banco dos réus. Meus irmãos, o nosso texto é um questionamento do povo de Israel com relação àquilo que é o modus operandi de Deus. Como eu já disse, é como se o povo de Israel estivesse fazendo o seguinte: Senhor, parece que o Senhor não está agindo de maneira certa. O Senhor veja o sofrimento, o Senhor veja o mal, e o Senhor não age. E então é como se eles tivessem falado: Senhor, nós temos razões, temos motivações para julgar ao Senhor, já que o Senhor, que é o juiz, não tem julgado a causa de maneira certa. Então vamos ver o nosso texto. A primeira coisa que o texto nos ensina é o versículo 17. Aqui nós vemos a acusação contra Deus. A acusação contra Deus. Olha o que diz lá: enfadais o Senhor com as vossas palavras. Veja, aqui o termo enfadar é uma ideia de vocês sufocam o Senhor, vocês, com as vossas palavras, são palavras pesadas que vocês dirigem para com o Senhor. E como sempre, o Senhor vai apresentar uma sentença para eles, e eles vão replicar dizendo: não, essa acusação é falsa. E eles, como sempre, vão dizer, e o texto diz: e ainda dizeis, em que o enfadamos? Eles então questionando, e aí o texto continua: nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus de Israel? Meus irmãos, aqui nós vemos duas acusações que o povo de Israel apresenta ao povo de Deus. A primeira acusação é que eles vão dizer que parece que o Senhor tem prazer nos malfeitores. Ele vai falar aqui: qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor, e é desses que o Senhor se agrada.
Veja, meus queridos irmãos, como temos estudado no livro de Malaquias, o povo de Israel voltou da Babilônia, voltou do cativeiro e já estava na terra prometida, passava 100 anos, ou seja, um século. Mas ainda assim, o povo não chegou à restauração completa. O povo ainda vivia em apertos financeiros, o povo ainda estava sob o domínio do Império Persa, enquanto que outras nações prosperavam, o povo que era o povo de Deus não prosperava. Outras nações que não serviam ao Senhor, viviam na prosperidade, viviam na tranquilidade, fazendo bastante maledicência, cometendo bastantes injustiças, bastante maldades, mas eles continuavam prosperando. E aqui o povo vai então questionar, parece que o Senhor tem prazer nos malfeitores. Não acontece nada para com eles. Eles fazem o mal, parece que aqueles que fazem mal passam por bem aos olhos do Senhor. Meus queridos irmãos, esse é um questionamento não só do povo de Israel aqui na terra depois do cativeiro, mas em toda a história bíblica você veja isso. O salmista no Salmos 73 e Salmos 37 também apresentam estas mesmas coisas, esse mesmo dilema ao olhar para a prosperidade dos ímpios, ao olhar de como os ímpios têm prosperado, como aqueles que cometem maldade não são punidos, parece que Deus não pune eles, mas eles continuam sempre prosperando. Até mesmo nos nossos dias nós olhamos aquele no trabalho que trapaceia, aquele no trabalho que rouba, aquele que comete bastantes injustiças, mas parece que ele está prosperando, nenhum mal lhe acontece. E você que anda nos caminhos do Senhor, você que procura fazer de acordo com a palavra de Deus, parece que não vai, não vem. Como dizem os brasileiros, só ladeira abaixo, só ladeira abaixo. E esse então é o questionamento do povo. Parece que o Senhor tem prazer nos malfeitores. Aqueles que fazem mal passam por bem aos olhos do Senhor. Nada de ruim lhes acontece. Certamente, meus irmãos, nós temos vivido num cenário político ruim. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa guerra entre as ideologias, essa guerra política que acontece entre nós, e vemos então pessoas morrendo de maneira assim, bem lastimável, e parece que não acontece muita coisa com aqueles que mataram. Parece que não acontece lá grandes coisas. E a gente então fica se questionando, onde está Deus nisso? Aqueles que cometem injustiça, parece que não lhes acontece nada. Parece que até Deus tem prazer nesses que cometem maledicência, porque nenhum mal lhes acontece. Era o mesmo questionamento que estava acontecendo aqui, que o povo de Israel estava fazendo. Era a acusação que eles estavam fazendo a Deus. A segunda acusação é na sequência do mesmo texto, onde ele diz, onde está o Deus do juízo? E aqui eles estão a questionar, a acusação deles aqui é o seguinte: o Senhor já não se importa com a injustiça. Veja, o mal se passa por bem, e parece que o Senhor tem prazer nesses que cometem mal, e aí eles então vão adicionar, onde está então o Deus da justiça? Há tantas maldades no mundo, o Império Persa comete bastante crueldade, os maus prosperando, tem bastante maldade neste mundo, mas onde está Deus? Veja, meus queridos irmãos, quem está a questionar isso aqui é o povo de Deus. Quem está a questionar isso aqui não são pessoas que adoram deuses e os ídolos, mas é o povo de Deus, é o povo de Israel. Está questionando, onde está o Senhor nisso? Porque eu não vejo a justiça dele, eu não vejo o Senhor agindo. Parece que os maus prosperam, os ímpios continuam prosperando, parece que nenhum mal acontece na vida deles. Nenhum mal acontece na vida deles. Note, meus queridos irmãos, que esses que fazem o mal passam por bem. E ao questionar, dizendo o seguinte, onde está o Deus do juízo? Nós não estamos a ver a justiça dele, aqui eles estão a questionar aquilo que é a justiça de Deus. Vemos diretamente ele questionarem esses dois dos atributos de Deus, a sua bondade e a sua justiça. É o que eles estão questionando aqui. Meus irmãos, várias vezes nos encontramos também nesta mesma condição. Acusamos Deus pela maneira como ele age ou deixa de agir diante do mal neste mundo. E olha, meus queridos irmãos, que isso é o dilema do mundo, deste mesmo mundo. Por exemplo, há um silogismo filosófico sobre Deus e o problema do mal.
formulado, né, de uma maneira clássica pelos filósofos Epicuro e depois mais tarde por David Hume. Eles vão dizer o seguinte, o silogismo é o seguinte: se Deus é todo poderoso, então Ele pode eliminar o mal. Ele pode acabar com o mal. Esse é o primeiro silogismo, primeira parte. A segunda parte: se Deus é perfeitamente bom, então Ele deseja eliminar o mal. E o terceiro é: mas o mal existe. Logo, ou Deus não é todo poderoso, ou não é perfeitamente bom, ou não existe. Entendeu? Se Deus é todo poderoso, então Ele pode acabar com o mal. Se Deus é perfeitamente bom, então Ele deseja eliminar o mal. Só que o mal existe neste mundo. Conclusão: ou Deus é todo poderoso, ou Deus não é todo poderoso para eliminar o mal, ou Ele não é perfeitamente bom, por isso tem o mal no mundo, ou então Deus não existe. Qual das soluções aqui nós vamos tomar? Porque se Ele é poderoso, poderia terminar com o mal. Se Ele é bom, não deveria existir o mal no mundo. Qual é a questão? Meus irmãos, isso tem sido o que tem sido chamado como problema do mal. Observando o mal sobre este mundo, e a gente questiona, mas onde está Deus nisso? Cadê Deus em todas estas coisas? Esse era o questionamento. De tanto ver, como diz o vosso grande intelectual, Rui Barbosa, de tanto ver, o justo de tanto ver o mal prevalecer, ele chega de doer o seu coração. De tanto mal prevalecer, parece que as pessoas chegam a zombar daquilo que é a bondade, daquilo que é justo. E diante de si, onde está o Senhor? Você já se fez essa pergunta? Você serve ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, procura viver de acordo com a palavra do Senhor, mas parece que a sua vida não vai do jeito certo. Você lê, por exemplo, em Provérbios, você lê que lá a sabedoria do Senhor, faça isso e vai ser assim, faça aquilo e vai ser assim, mas acontece que tem também um livro de Jó e te mostra que Jó era perfeito, mas lhe aconteceu bastante mal. E diante disso, onde está o Senhor? Onde está o Deus de justiça? Essa então é a acusação que o povo de Israel apresenta para Deus. E vamos então ver Deus se defendendo destas mesmas acusações. O capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6. Aqui nós vemos então Deus agora apresentando resposta à acusação que o povo de Israel estava colocando para ele. No versículo 1, os textos vai dizer assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho de diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós vemos Deus apresentando, Deus defendendo, Deus apresentando a sua defesa, né, na pessoa do profeta, o profeta apresentando, né, a defesa de Deus sobre essas acusações. E nesse versículo 1, nós vemos que o Deus do juízo certamente virá. Essa é a primeira resposta que nós achamos aqui da defesa de Deus contra a acusação que lhe é feita. O Deus do juízo certamente virá. Olha o que ele apresenta aqui. Pode ser traduzido como eis, vejam, notem, percebam. E aqui então o Senhor dando a certeza daquilo que é a sua vinda, daquilo que é o seu julgamento. E vai dizer: eis que eu envio o meu mensageiro. O Senhor vai confirmar que Ele vai julgar, que Ele vem em julgamento, que certamente Ele virá enviando o seu mensageiro. Meus irmãos, na cultura do Antigo Oriente Próximo, sempre quando um rei iria para uma determinada terra, ele enviava o seu arauto a fim então de comunicar que o rei está vindo. Mas não só comunicar, mas também serve de chancelar: o rei vai vir, o rei vai vir. O Senhor aqui então dizendo: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho de diante de mim. O Senhor então apontando que o seu mensageiro vai vir. Ele vai vir. O Senhor vai vir em juízo. Mas antes, e como certeza disso, Ele envia o seu mensageiro que vai preparar o caminho.
Meus irmãos, aqui nós estamos no Antigo Testamento, estamos no último livro do Antigo Testamento, Malaquias. De Malaquias para Mateus vai passar cerca de 400 anos, mas depois vai vir Mateus, o Evangelho de Mateus, e vai vir com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo foi precedida por quem? João Batista. João Batista é esse mensageiro que o Senhor disse que ele haveria de enviar a fim de preparar o caminho do Senhor. Mateus capítulo 3 fala sobre isso, fala de que o João Batista é o mensageiro que foi enviado a fim de preparar o caminho do Senhor. E o Senhor então aqui, já muitos anos antes, está dando essa certeza. Eu venho para juízo. E um dos sinais disso, da certeza da minha vinda, é que eu vou enviar o meu mensageiro. Mas não somente o seu mensageiro, mas ele próprio virá. Olha o que o texto vai dizer no início. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Não só vai enviar o seu mensageiro, mas ele mesmo também vai vir. Em seguida ele vai vir. E é interessante que ele usa aqui a expressão de repente. Ou seja, enquanto esse mensageiro está lá anunciando que o rei vai vir em juízo, aí de repente surge aquele que é o anjo do Senhor, ou o anjo da aliança. A expressão aqui, anjo da aliança, ou quando você lê no Antigo Testamento, anjo, né, geralmente na área eles colocam o A maiúsculo para diferenciar dos outros anjos. Esse anjo aqui faz referência, os teólogos têm dito que isso aqui é uma teofania, alguns dizem teofania, a expressão que usam teofania, ou seja, parece ser, alguns entendem como sendo a manifestação do Senhor Jesus Cristo, a aparência do Senhor Jesus Cristo antes mesmo da sua encarnação. Esse é o anjo que levou o povo de Israel de lá do Egito para a terra prometida. Esse é o anjo que sempre esteve presente com o povo de Israel. E este anjo que o Senhor está dizendo, de repente ele vai vir o anjo da aliança. E aqui, meus irmãos, com base nessas informações, entendemos ser o Senhor Jesus Cristo. Aquele que vai vir, aquele em quem o povo de Israel buscava, ele vai vir. O anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A sua vinda seria precedida pelo arauto, mas de repente ele viria. Meus irmãos, novamente nós estamos no Antigo Testamento e nós sabemos quanto isso já se cumpriu. Eis que João Batista pregava e de repente, lá no João capítulo 1, e de repente surge o nosso Senhor Jesus Cristo e João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é deste que eu estava falando que viria depois de mim. Então, falando aqui da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, vemos aqui o Senhor em sua defesa, dizendo que o Deus do juízo certamente virá. Ele vai vir, ele vai enviar o seu mensageiro, e de repente o próprio anjo do Senhor viria, então, sobre o povo de Israel. Mas não somente isso, no versículo 12 ao versículo 6, vemos aqui que o Deus do juízo virá fazer justiça. Ele certamente virá, nos mostrou isso. Agora ele vai vir para fazer justiça. Olha o versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles estarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Meus irmãos, vemos aqui o Senhor mostrando que Ele vai vir, mas essa sua vinda vai ser marcado, é uma vinda para fazer juízo, é uma vinda para vir julgar. Aqueles que diziam, onde está o Deus da justiça? O Senhor responde, o Deus da justiça certamente virá. Onde está o Deus da justiça? O Deus da justiça virá e virá para fazer juízo, virá para julgar. Mas é interessante, meus irmãos, como Malaquias vai construir, inspiradamente vai construir aqui a linha de raciocínio, e depois vocês já vão ver. No versículo 5, nós vamos chegar lá, ele fala especificamente sobre o juízo. Mas é interessante que o versículo 12 até o versículo 4 vai apresentar uma promessa que precede essa mesma execução de juízo.
O versículo 2 começa dizendo o seguinte: quem vai suportar este dia? Quem vai suportar a sua vinda? Ou seja, falando que vai ser um dia terrível, um dia de julgamento, onde ninguém vai suportar o dia do julgamento. Vocês querem um Deus do juízo? Vocês estão a clamar, estão a dizer onde está o Deus do juízo? Então saibam de uma coisa: Ele vem, Ele vai vir, mas Ele vai vir para julgar. E a pergunta é: quem vai suportar nesse dia? Nesse dia, quando Ele vir para julgar todos os pecadores, quem vai permanecer de pé sem nenhum pecado? Nesse dia, para julgar todos os pecadores, quando Ele dizer quem não tem pecado seja o primeiro a se levantar, quem vai poder se levantar? É o que o Malaquias aqui está dizendo. E ele vai descrever de aquilo que a obra, veja aqui, a graça de Deus. Veja que antes do julgamento propriamente dito, o Senhor se dá ao trabalho, permita-me a expressão, entre aspas, ao trabalho de fazer o quê? Restaurar o seu povo. O Senhor vem e Ele vai restaurar o seu povo. Há aqui duas expressões que apontam para isso, que Ele vai dizer que, porque Ele é como o fogo do ourives e como potassa dos lavadores. O fogo é para refinar e a potassa aqui é o sabão que se usava nos tempos dele para lavar as coisas. E aqui apontando de como o Senhor vai purificar os filhos de Levi, como o Senhor vai restaurar a adoração, é o que ele vai dizer no versículo 2 até o versículo 4, como o Senhor vai restaurar a adoração do povo de Deus. E, meus irmãos, ao olhar isso aqui, nos lembramos do início do capítulo, do início do livro de Malaquias, quando o Senhor condena o culto hipócrita do povo de Israel, quando o Senhor condena o culto que é inútil do povo de Israel, quando o povo estava oferecendo sacrifícios que não tinham valor, estava oferecendo animais coxos, animais impuros, que Deus disse que não deveria ser oferecido. E Deus mesmo vai dizer: eu estou cansado do vosso sacrifício, eu não tenho prazer nisso. E agora nós vemos aqui, meus irmãos, Deus vai vir em juízo, mas antes Ele vai restaurar, antes de executar o seu juízo, Ele vai restaurar a adoração, vai renovar o seu povo, vai capacitar esse seu povo, de tal maneira que este povo vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Vai adorar a Deus não de maneira exteriormente apenas, mas uma adoração que brota do seu coração. Uma adoração não uma adoração corrompida, como os sacerdotes estavam fazendo no capítulo 1, como o povo de Israel estava fazendo, entregando ofertas que não têm valor nenhum ao Senhor, ofertas imundas, que nem aos cachorros, que nem aos animais se davam, eram ofertas que até que se dava aos animais impuros. O Senhor vai dizer aqui que Ele vem para restaurar o seu povo. Esse povo de Israel, no tempo daqui de Malaquias, que estava afastado dos caminhos do Senhor, que estava na decadência espiritual, o Senhor apresenta aqui a promessa de que Ele vem para restaurar. Meus irmãos, enquanto eu preparava esse estudo, eu não pude deixar de perceber a graça aqui, porque o povo está a clamar pelo Deus do juízo, não é isso? E Deus disse que Ele vai vir para julgar. Mas olha que Ele vem julgar certamente, mas a sua vinda é precedida de restauração. Olha o versículo 5 para entender melhor isso aqui. Chegar-me-é a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Veja, o versículo 5 vai dizer que Ele vem para executar o seu juízo. Ele vai ser testemunha. Veja, Ele é o juiz, mas Ele também vai ser a própria testemunha. Ou seja, não vai ter testemunho falso. Ele conhece o povo de Israel. E Ele vai listar aqui alguns pecados. E se você tem acompanhado atentamente, ou você se lembra do que nós pregamos até aqui na série ao Malaquias, esses pecados são pecados que o povo de Israel estava cometendo. O Senhor vai ser testemunha contra os feiticeiros, contra os adúlteros. Nós não vimos no sermão anterior a este, de como eles estavam adulterando, de como eles estavam se desfazendo das suas mulheres para casar com mulheres estrangeiras por razões financeiras. O Senhor dizendo: eu venho para julgar vocês. Eu venho para julgar aqueles que juram falsamente.
Ele era um povo de Israel que fizeram aliança de adorar somente ao povo de Israel, oferecer sacrifícios que eram do agrado do Senhor, mas estavam oferecendo sacrifícios imundos ao Senhor. O Senhor vem para o julgar. O Senhor vem para julgar aqueles que defraudam o salário do jornaleiro, aqueles que cometem injustiça para com os trabalhadores, aqueles que oprimem a viúva, o órfão, que torcem o direito do estrangeiro. Meus irmãos, são pecados, alguns pecados aqui listados que o povo de Israel estava cometendo. E a questão aqui que se levanta é o seguinte: este mesmo povo que estava clamando por justiça, este mesmo povo que não tinha justiça, este mesmo povo que, quando colocado no tribunal de Deus, não passaria ileso. E o Evangelho está nisso. A graça está nisso ao olhar esse texto. É que ele vem, primeiro vai restaurar o seu povo. Antes de executar o seu juízo, vem para restaurar o seu povo. Certamente, se você tem lido a Bíblia, já tiver em mente os evangelhos, de como João Batista veio anunciando que o rei está vindo, e como o Senhor Jesus Cristo veio começando pregando o seguinte: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no evangelho. Ele veio anunciar o evangelho, veio restaurar. Ele veio e disse: olha, destruam esse templo e em 3 dias vou reconstruir. Ele veio e deu a sua vida em favor do seu povo, o povo de Israel que mesmo o matou. Ele veio para restaurar a adoração, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João capítulo 4 para a mulher samaritana: chega a hora, mulher, em que não é neste monte nem em Jerusalém que vai ser adorada ao Senhor, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorarão em Espírito e em verdade. E lá no Senhor Jesus Cristo disse que chegará a hora, e na verdade já chegou. Esse é o anjo do Senhor, o anjo da aliança, que vem para restaurar. O Senhor vai vir em juízo. Vocês clamam pelo juízo de Deus. Então, pois bem, o Senhor vai vir. Mas a pergunta é: quem vai estar de pé no dia do julgamento? Ele vem graciosamente nos restaurar, e ele já veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltou para os seus, mas ele vai vir pela segunda vez. Mas nesse dia é para colocar todos nós diante do tribunal dele e para julgar cada um de nós. Querido irmão, você tem visto as maldades neste mundo? Você tem visto as injustiças? Você tem visto os sofrimentos, os males neste mundo? Você tem questionado: onde está o Deus da justiça? Será que Deus não está vendo isso? Talvez você até pergunta ao teu pastor Tiago: mas é tanta maldade no mundo, pastor, onde está o Deus que o Senhor prega para nós? Esse Deus está olhando tudo. Esse Deus prometeu vir para julgar. Mas a pergunta é: será que você vai estar de pé no julgamento dele? Será que você vai ser inocentado? Ele enviou o seu filho pela primeira vez para restaurar a adoração. Será que você já foi restaurado? Será que o evangelho já te alcançou e hoje estás fazendo parte do povo que foi restaurado e que adora a Deus em espírito e em verdade? Ou você ainda continua naquele grupo que clama por justiça, mas ainda não foi revestido da justiça de Deus? Em que grupo você está? Talvez você achou estranho a minha leitura do capítulo 3 ir até o versículo 6, porque divide, está noutra parte na nossa tradução. Talvez você achou estranho. Mas o versículo 6 é parte fundamental do nosso texto. Na verdade, alguns estudiosos dizem que o versículo 6 é o final do nosso texto. E veja como faz sentido. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui, meus irmãos, Deus está terminando dizendo o seguinte: vocês clamam pela justiça, vocês dizem que eu não estou agindo, vocês me acusam de não ser justo, de não ser bom, de não operar, de ser imparcial, de não agir diante do mal e o sofrimento neste mundo. Queria dizer para vocês: eu vou vir em julgamento, eu vou vir para julgar. Mas veja, o fato de eu não chegar ainda, o fato de eu ainda não derramar a minha ira sobre a criação,
o fato de eu não ainda executar o meu juízo final sobre o mundo, é porque eu não mudo. Porque eu não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, diante do tribunal de Deus, nem o povo de Israel passaria impune. Diante do tribunal de Deus, com base no que nós temos visto aqui em Malaquias, o povo de Israel estava totalmente corrompido. E se Deus viesse naquele exato momento, até eles seriam julgados para o inferno. Meus irmãos, o fato de Deus não vir ainda em juízo não deve ser visto como se Deus estava sendo impassível, como se Deus está sendo injusto, não quer operar justiça no mundo. Deus está retardando o seu dia de juízo a fim de te renovar, a fim de te restaurar, a fim de te transformar, para que no dia do julgamento você não seja condenado ao inferno como os demais. É como diz o livro de 1 Pedro, no 2 Pedro capítulo 3. Meus irmãos, não tenham por tardia a vinda do Senhor. O Senhor não tarda a sua vinda. Ante é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós pereça. Nenhum de vós pereça. Então, meus irmãos, devemos olhar desse mesmo jeito. A questão, meus queridos irmãos, não é onde está o Deus do juízo. A questão é, nós estamos preparados para o dia do juízo de Deus? Essa é a questão. Quando olhamos para o mal e o sofrimento neste mundo, não é onde está o Deus do juízo? Cadê o Senhor que diz que é justiça para julgar este mundo? A questão não é essa. A questão é, eu estou preparado para o dia do julgamento de Deus? Eu já fui revestido com a justiça do Senhor? Ou não? Certa vez, meus queridos irmãos, há muitos anos atrás, eu estava meditando sobre o dia do julgamento final. E comecei a escrever em meu caderno de meditação diária, meditação na palavra de Deus. Comecei escrevendo, descrevendo biblicamente aquilo como seria o dia do julgamento de Deus. A descrição, meus irmãos, me lembro que a descrição foi tão terrível que eu não consegui terminar de escrever. Eu tive que soltar o caderno para lá, porque foi terrível imaginar biblicamente como vai ser o dia do julgamento. Apocalipse diz que naquele dia os homens grandes e pequenos, poderosos, os reis da terra, vão dizer aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e nos livre da vinda, ou do rosto daquele que está vindo sobre as nuvens. O dia vai ser tão terrível, o dia do julgamento do Senhor. Você tem lido, meus irmãos, meus queridos irmãos, no Antigo Testamento, você tem lido sobre enxofre, fogo e enxofre que tomou a cidade de Sodoma e Gomorra. Você tem lido sobre os dilúvios que devorou o mundo de Noé. Você tem lido sobre vários julgamentos de Deus no Antigo Testamento, de tal maneira que a gente diz: uau, que Deus terrível do Antigo Testamento. Meus queridos irmãos, todos aqueles julgamentos de Deus no Antigo Testamento não são nada em comparação com o dia do julgamento do Senhor. A pergunta não é onde está o Deus do juízo. A pergunta é, eu estou preparado para o julgamento do Senhor? E a única coisa, meus irmãos, que pode nos livrar de no dia do julgamento não sermos lançados no lago de fogo e enxofre, é agora nos apegarmos a Cristo Jesus. É agora nos apropriarmos da justiça de Deus. É agora nós então nos revestimos da justiça de Deus e Deus nos declarar justo por causa da obra e sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz. E diante disso, depois de revestido da justiça de Deus, da justiça de Cristo sobre nós então podemos nos achegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sei que por mim mesmo não sou diferente das pessoas de lá. Eu sei, Deus, que por mim mesmo eu também tenho os meus pecados igual que as pessoas cometem lá. Mas, Senhor, o Senhor me redimiu. O Senhor colocou a justiça de Cristo em mim. E Ele mesmo me instruiu, dizendo que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Por isso, Senhor, com base na justiça de Deus, eu digo: Senhor, Maranata, venha já, Senhor.
Venha já, Senhor, venha já para restaurar este mundo. Venha já, Senhor, para transformar este mundo. Já não suportamos as injustiças neste mundo, Senhor. Venha já. E eu falo isso não com base na minha justiça, Senhor, mas com base na justiça de Cristo Jesus, porque eu confio somente nele. Meus queridos irmãos, nenhum de nós aqui, por mais que nasceu na igreja, por mais que tenha cargo na igreja, nenhum de nós aqui pode comparecer diante do tribunal de Deus, batendo no peito pela sua própria justiça, dizendo: eu serei salvo, eu serei declarado inocente. Todos nós aqui temos nossos pecados. Todos nós aqui temos as nossas faltas. E o que nos garante de que naquele dia nós vamos ser inocentados. Naquele dia nós vamos ser declarados inocentes. Não é olhando em nós mesmos, mas é Deus vendo Cristo em nós. É Deus vendo a justiça de Cristo em nós. Meu querido irmão, se você ainda não crê em Cristo, se há alguém aqui que ainda não crê em Cristo, eis aqui, meu irmão, o escape para fugir, para se livrar do juízo de Deus. Não é o fato de você vir para a igreja, não. Não é o fato de você sempre estar aqui, ler a palavra de Deus diariamente, não. Embora essas coisas sejam importantes. Nenhuma prática religiosa vai te salvar do juízo de Deus. É somente o nome do Senhor Jesus Cristo. É somente a justiça do Senhor Jesus Cristo. Revestido dele, você então pode se unir àqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não porque eles não há pecados neles, mas porque Deus veja neles a justiça de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória. Portanto, é isso que o nosso texto nos ensina. Ele nos ensinou, meus queridos irmãos, de como as pessoas, olhando para o mal e sofrimento neste mundo, chegam a acusar Deus, a questionar a natureza de Deus. Mas o texto nos mostra que Deus não é indiferente diante do mal e sofrimento neste mundo. O Senhor determinou um dia em que virá para julgar o mundo com justiça e equidade. E somente aqueles que estão abrigados, revestidos da justiça de Cristo, vão escapar desse julgamento. A questão não é onde está o Deus da justiça. A questão é: estou preparado para o dia do julgamento desse Deus da justiça? Que Deus nos abençoe. Amém.